Nós somos do mestrado de jornalismo. É claro que nós somos do mestrado de jornalismo. É claro que temos aulas com o professor João Pedro Batista. Nós somos do mestrado de jornalismo. É claro que não queremos ter frequência à teoria e à história de jornalismo. Nós somos do mestrado de jornalismo. É claro que não podemos chegar atrasados. Nós somos do mestrado de jornalismo. É claro que temos medo de ir para o desemprego. Nós somos do mestrado de jornalismo. É claro que temos trabalhos todas as aulas. Nós somos do mestrado de jornalismo. É claro que vamos falar sobre o modelo ocidental de jornalismo. Venham connosco. O modelo ocidental do jornalismo tem raízes no modelo britânico de jornalismo, que se fundamenta na liberdade de expressão e de imprensa. Este modelo defende que a imprensa deve ter o direito de reportar, comentar, interpretar e criticar as atividades dos agentes de poder sem sofrer repressão. No entanto, deve seguir a lei, a ética e a deontologia. Em diferentes palavras, o jornalismo é considerado um espaço público aberto a todas as opiniões e debates, contudo, o acesso desigual da população à informação desequilibra esse espaço. Apesar da propriedade dos meios de comunicação ser privada, foram-se formando gigantes grupos mediáticos, o que levou ao Estado a possuir o seu próprio canal de mídia. Em Portugal, por exemplo, a RTP. Embora forneça informações úteis, a busca pelas audiências leva frequentemente ao sensacionalismo. Boa tarde, morreram todos. Dito isto, ainda que este modelo seja alvo de algumas críticas, principalmente a nível cultural e económico, também proporciona visões alternativas, promove os direitos humanos e auxilia na tomada de decisões. Ao longo do tempo, o jornalismo ocidental sofreu algumas críticas, mas afinal, que críticas foram essas? O jornalismo ocidental tem sofrido várias, onde se destacam as reflexões de Chomsky e Ehrman em 1988, que admitem que o modelo ocidental de jornalismo funciona enquanto modelo de propaganda difícil de detectar, uma vez que geralmente são órgãos privados e a censura formal está ausente. Os fatores que levam ao funcionamento desta tipologia jornalística são a concentração oligopólica da propriedade dos mídia, a dependência da publicidade, a confiança nas informações dadas pelo governo a empresas dominantes e os ditames da audiência. O jornalismo teve de sofrer algumas mudanças de estilo e de funcionamento. Vem conhecer o jornalismo de precisão. A consolidação de movimentos para a alteração do modelo estilístico e funcional do jornalismo após a Segunda Guerra Mundial deu origem ao jornalismo de precisão. Esta nova prática jornalística data aos anos 50 do século XX e teve como objetivo a aplicação da precisão da investigação científica na investigação jornalística. Neste ramo, Philip Meyer é encarado como um jornalista de referência pelo contributo das suas diferentes reportagens, nomeadamente pela investigação da razão pela qual os seguros escolares contra os incêndios e furacões eram tão caros, tendo utilizado técnicas estatísticas e pesquisa documental para alcançar os resultados pretendidos. Os Estados Unidos foram responsáveis por exportar este novo modelo para outros países onde se praticava o modelo ocidental de jornalismo. Vamos conhecer melhor o novo, mas mesmo novo jornalismo. E o que é isto? Perguntam vocês. Venham connosco descobrir. Surgiu nos anos 60 o movimento do novo jornalismo, ou seja, o segundo novo jornalismo, também conhecido por novo jornalismo, por jornalismo pop, por jornalismo gonzo e ainda por jornalismo participado. Isto porquê? Porque os jornalistas emergem do ambiente que pretendem abordar e, em alguns casos, viveram como as personagens que pretendem conhecer. Houveram duas forças neste movimento. Por um lado, a subjetividade dos relatos sobre o mundo e, por outro, a retoma do jornalismo de investigação em profundidade, que trouxe ao de cima fofocas e escândalos como o Watergate. Só em meados da década de 60 que esta forma de jornalismo surge como um movimento de renovação estilística, ideológica e funcional nos Estados Unidos. Porém, Tom Wolfe, o primeiro teórico do novo jornalismo, diz que ouviu o termo pela primeira vez em 1965. Com a desconfiança das fontes informativas tradicionais e descontentes com as rotinas do jornalismo, os jornalistas e escritores criaram este novo modelo que tem por base o jornalismo de investigação. Em 1960, George Gallup reclamava da maneira formal, rotineira e sem interesse que os jornais apresentavam a informação, mostrando a sua vontade para que a imprensa adotasse um estilo mais sedutor e ameno. Posto isto, Truman Capote, em 1965, demonstrou que isso era possível e publicou Publica Cold Blood, baseado em factos reais que contava a história de uma família que tinha sido assassinada. Teve de tudo um pouco, desde os detalhes, testemunhos, entrevistas, pesquisa. Assim percebemos que no novo jornalismo, o jornalismo tenta vivenciar o ambiente e problemas dos personagens das histórias. Então, mas qual é a diferença entre o novo jornalismo e o novo jornalismo?
No segundo novo jornalismo, o jornalista passa a ser encarado como um intérprete ativo da realidade, enquanto o jornalismo se perspectiva como um fenómeno de mente e de linguagem. Ao nível discursivo, os novos jornalistas são heterogéneos, mas normalmente usam o eu e o eles. Surgiram novas ferramentas neste segundo novo jornalismo e os jornalistas não demoraram tempo a experimentar, tais como a construção cena a cena, o uso de diálogos na totalidade, frases curtas, narração ao pormenor, entre outros. Em alguns casos, os títulos também são mais curtos e apelativos. Então temos duas ideias principais. No jornalismo tradicional, a investigação não se alonga durante muito tempo e a caracterização das personagens é superficial. Já no segundo novo jornalismo, a procura por informação é extensa e vão ao pormenor da questão e verificação dos dados. E o que é que aconteceu depois com este modelo? Começou a se espalhar por toda a Europa e pelo mundo e foi inspiração, uma vez que surgiam novas tendências e novos géneros jornalísticos. E o jornalismo cívico, o que é? Esta tendência surgiu a partir da década de 90, no século XX. Também chamado jornalismo comunitário, jornalismo público ou jornalismo de cidadania, o jornalismo cívico concentra-se na imprensa regional e local e direciona o jornalismo para os interesses de uma comunidade específica, aumentando o interesse dos leitores e atraindo as audiências locais para as rádios e televisões locais. Além disso, o jornalismo cívico também é alvo de algumas críticas que argumentam que o envolvimento excessivo dos jornalistas com as causas comunitárias não mantém uma distância crítica e que esta tendência pode promover a fragmentação da sociedade em grupos de interesse distintos. Sabias que os cidadãos podem desempenhar o papel de jornalistas sem serem jornalistas? Sim, isso mesmo. Vem aí o jornalismo participativo dos cidadãos ou de autoria coletiva. Influenciado pelo jornalismo cívico, o jornalismo participativo é outro modelo praticado no jornalismo contemporâneo. Nesta tipologia, os consumidores de informação decidem, na maioria das vezes, a agenda jornalística. Além disso, são os cidadãos que muitas das vezes incorporam o papel de jornalista, sem qualquer profissionalização, fornecem matéria aos órgãos de comunicação social. Já existem jornais online onde este cenário está presente. Exemplo disso é o Oh My News e o /edit, num caso externo ao jornalismo, a conhecida Wikipédia. O mesmo se passa em webblogs, que desempenharam um papel importante em 2005 durante a tragédia do furacão Katrina nos Estados Unidos. Atualmente, este modelo continua a ser praticado devido à utilização dos smartphones, à existência da internet sem fios, de câmaras digitais, entre outros produtos, que permitem aos cidadãos a cobertura sem barreiras. Os cidadãos tiveram também um importante papel nas filmagens dos atentados contra o metro de Londres em julho de 2005. Um dos mais recentes casos é o Current TV do antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, estreado no dia 1 de agosto de 2005. E depois da explicação, É hora do... Caúte!